Bom, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre o perfil desqualificador, que é um dos perfis na categoria de pessoas tóxicas. E eu vou fazer, né, uma segunda observação aqui de um outro perfil, que é o agressor verbal. Então, está ligado ao desqualificador. E vários deles vão estar ligados ao pessimismo, né? Então, o pessimista, ele tem um perfil que, se você for analisar, ele tem todos esses aspectos de formas negativas no perfil dele. Nós vamos falando um pouco de cada para que você possa entender se fulano é ou não é desqualificador, agressor verbal, pessimista, invejoso, mentiroso. Então, temos vários perfis para a gente poder trabalhar, né? O de hoje é o agressor verbal. Quem é agressor verbal? O que o agressor verbal faz? O que incomoda o agressor verbal? O agressor verbal, uma das primeiras características dele é a raiva. É o intuito de demonstrar uma autoridade na base da raiva, onde ele quer estar sempre comandando, mandando nas pessoas e de forma autoritária que possa gerar um constrangimento diante dos demais. Isso acontece muito em ambientes de trabalho, dentro da família acontece demais. Então, o agressor verbal, ele tende a ser bem raivoso, bem intenso quando se fala de emoções negativas. O agressor verbal, ele não quer saber em que posição que ele se encontra, em que categoria que ele se encontra dentro do ambiente. Quando eu falo em que posição, é sobre hierarquia. Ele sendo chefe, ele é agressor verbal, sendo funcionário, ele também é um agressor verbal. Só que ele vai ser um agressor verbal com quem está na mesma categoria que ele. É onde as pessoas começam a encontrar nesse perfil agressor verbal uma inconstância de sobrevivência. O que é inconstância de sobrevivência? É uma dificuldade de fazer amizade, uma dificuldade de conviver com aquela pessoa. Às vezes não precisa nem ter o quesito de fazer amizade, mas não conseguir conviver, não conseguir sequer ver a presença daquela pessoa ali naquele ambiente de trabalho. E isso é extremamente tóxico. Quando a gente fala sobre ambientes e pessoas tóxicas, vale lembrar o seguinte: nem sempre, por exemplo, uma loja de vendas, né? Uma loja que tem um departamento de vendas. O ambiente pode estar tóxico, mas não significa que a loja seja um ambiente tóxico. Entende? A pessoa que faz o ambiente. Então, de repente, você vai na loja, você gosta de ir naquela loja, naquele local, por causa da energia das pessoas, que todo mundo te trata bem, é um bom dia, uma boa tarde, assim, com muito vigor. Agora, se você vai numa loja e você tem um funcionário que não te atende com qualidade, com eficácia, e ainda de mau humor, você não vai querer voltar naquela loja. Então, o problema não é na loja, e sim na pessoa que está te atendendo, na pessoa que está naquele ambiente. Então, pode, numa mesa de reunião de 10 pessoas, dessas 10 pessoas vão ter 2, 3 um pouco mais animadas, as outras, de repente, meio para baixo. Mas por quê? Porque elas não conseguem acompanhar o ritmo de uma pessoa que é bem humorada, de uma pessoa que é bem quista, e aonde eles se tornam agressores verbais, e isso é tóxico e contamina. Então, um agressor verbal, ele tende a ter um grau de manipulação, que ele pode manipular o seu colega a pensar da mesma forma que ele, e gerando aquilo ali um grau a mais de agressão verbal para quem estiver naquele ambiente, para quem estiver naquela sala de reunião, para quem estiver naquela sala de aula, para quem estiver naquela sala de jantar, né, com a família. Então, quando tem uma pessoa que ela está incomodada e ela entende que aquilo ali não vai satisfazê-la, é onde ela entende que ela perdeu o território, porque geralmente o agressor verbal, ele se rebaixa a uma condição, ele não se qualifica. E como é que a gente faz para combater esse agressor verbal? Na medida que o agressor verbal, ele utiliza muito a palavra não. Você pergunta para ele: fulano, posso te ajudar? Não. Fulano, o que eu posso fazer para você, por você, para que você fique bem? Nada. Então, ele está sempre no não, no nada, no negativo. Então, ele não interage de forma que ele possa se socializar com as pessoas de uma maneira
saudável. Ele não é uma pessoa, não tem um comportamento saudável. Então, mais uma vez eu falo aqui, não é a pessoa que não é saudável, o comportamento é que não é saudável. De repente, lá no fundo, tem sim como extrair algo bom daquela pessoa, mas como ele está acostumado a mostrar só esse lado negativo, muitas vezes por conta de reflexo do que vem trazendo de casa, e quem é colega de trabalho, quem é colega de sala de aula, de escola, quem são demais que não fazem parte da vida dele, não sabem o que ele está passando, não sabem o que ele passou, o que ele vive, então, consequentemente, não vai entender o porquê daquela quantidade de nãos, daquela quantidade de peso negativo. Agora, quando você conhece a pessoa, você começa a entender um pouco mais sobre esse pesar, sobre esse ser negativo, sobre esse comportamento, sobre essa postura não ser tão eficaz. Então, o que que acontece? É muito importante que nós possamos estar ali de igual para igual. Se fulano disse para você que não quer uma ajuda, tente de uma outra forma. Nossa, fulano, mas eu estou te achando triste hoje. Ou seja, dá uma vazão, coloca aí uma vírgula, para que a pessoa entenda que você está preocupado com ela. Aí ele vai conseguir abrir um pouquinho das suas emoções. Eu estou te achando triste hoje. Me diz o que aconteceu, como é que eu posso te ajudar? Aí, de repente, ele pega e fala, o ambiente lá em casa não tá legal. Eu briguei com meu filho. Eu briguei com a minha esposa. Briguei com meu marido. Entende aonde eu quero chegar? Atrás daquela pedra, daquele sentimento rígido, tem uma alma, tem uma emoção que apresenta emoções, só que é preciso ter o jeito certo para poder chegar até lá, se você quiser uma boa convivência com essa pessoa. Isso quer dizer que, se você vai trabalhar em uma loja, que você está entrando, você está começando a trabalhar e tem ali 10 vendedores. Você precisa se adaptar a esses 10 vendedores, porque esses 10 vendedores, eles vão ficar de olho em você, se você vende, se você não vende, vão te criticar nos primeiros dias pela roupa que você usa, pelo que você não fala. Se você errar em algum quesito no atendimento, alguma fala sobre o detalhamento de algum item, vão te chamar a atenção. Muitos são incoerentes, te chamam a atenção na frente do cliente e acabam querendo atender o cliente por você. Eu já vi muito isso acontecer, já vi demais. E o que acontece? Quando o agressor verbal, ele entende que aquele ambiente, ele não vai conseguir permanecer, ele vai colocando o posicionamento dele em retirada. Então, de forma que você começa a vencer aquele obstáculo, daquela agressão. Então, aquela agressão verbal, ela começa a não te atingir mais. Então, tem vários perfis, assim, sobre o agressor verbal. Dentre eles, a gente pode falar que ele é irado, que ele é agressivo, que ele é manipulador, que ele é sarcástico. O sarcasmo, ele faz parte de uma série de perfis de pessoas tóxicas. E no caso aqui do agressor verbal, ele vai usar muito do sarcasmo para poder te envergonhar, te deixar constrangido. O objetivo dele é te deixar constrangido para que ele sobressaia sobre a sua pessoa e de repente tira você do time de campo. Né? Então, por isso que é muito importante relevar, repensar o que você vai fazer, como você vai falar, como você vai lidar com as pessoas com esse perfil no ambiente de trabalho. Eu estou falando muito sobre ambiente de trabalho porque a gente passa praticamente durante o dia dentro do ambiente de trabalho. E dentro de casa, isso costuma acontecer muito quando pessoas insatisfeitas, como pai, mãe, irmãos, dentro de casa, e de repente você chega, às vezes você é um agressor verbal, e você não quer admitir que você seja um agressor verbal. Então é preciso você procurar se entender para saber se você se enquadra nesse perfil. Né, se você responde com agressividade, se você está sempre trabalhando de forma negativa ali com as pessoas, com a sua família. Se você não se enquadra nesse perfil, procure entender se quem te trata na sua casa com esse perfil negativo tem alguma razão para com você, para te atacar, te atingir daquela forma. Se você não gera motivos, então não compre essa briga. Né? Se alguém vier te dizer algo que te desagradou, que não é compatível com o que está acontecendo, porque a outra pessoa está nervosa, está com raiva, cria o escudo. Eu vou sempre falar muito do escudo. O escudo ele é muito importante porque ele é a única forma que você tem de isolar você da outra pessoa sem que os dois saiam machucados, saiam ofendidos, saiam de uma forma estrutural, emocionalmente estrutural machucada.
Então, cria-se sempre o escudo, prepare ali o seu ambiente, prepare a sua fala, prepare a sua mente, adquira uma inteligência emocional, trabalhe essa questão da inteligência emocional. A inteligência emocional, quando você começa a trabalhar ela de forma externa, você consegue evitar uma série de conflitos, principalmente pessoais e de pessoas para com você. Você começa a trabalhar ela de forma externa, você consegue evitar uma série de conflitos, principalmente pessoais e de pessoas para com você. Então, sobre o agressor verbal, ele tem esse comportamento agressivo de estar sempre te respondendo mal, e mesmo que ele comece tenha uma iniciativa de uma conversa ou de uma tirania, é sempre com grosseria, de forma que possa te constranger perante outras pessoas. Isso no trabalho pode significar um assédio moral. Então, por isso que é muito importante você entender sobre de que forma que o agressor verbal está te tratando, como que o seu gerente te trata, como que o seu colega te trata. Então, o assédio moral, ele vem também do coleguismo, ele vem de todas as pessoas que estão ali no seu ambiente de trabalho. Então, é muito importante que você entenda quem faz o que e por que fez. E é muito importante você se esclarecer com a pessoa também. Se alguém te fez algo que te incomodou, chega até essa pessoa e chega no momento de conversa, falando: eu não gostei da forma como você falou comigo. Eu não te dei razão para você me tratar daquela forma. Eu quero saber o que está acontecendo para que a gente possa resolver. Esse é um dos principais argumentos para a gente poder resolver qualquer tipo de conflito. É você tentar negociar com a pessoa o que está acontecendo para que vocês possam ter uma boa convivência. Porque é muito ruim você trabalhar numa empresa onde tem sempre ali um mal-humorado, que você não pode chegar perto, que você não pode falar nada, onde tem ali o melhor vendedor, que ele se sente o tal, que as pessoas têm medo de falar com ele, e onde tem aquela pessoa que tá para baixo, né, e não tá conseguindo vender, e a pessoa tá triste, tá mal-humorada, que é natural na condição dela, mas para que você consiga chegar e dar apoio também para essa pessoa. Então, assim, a união, ela faz a força. A união, ela vence qualquer tipo de ferramenta que venha de fora de forma negativa. Então, é muito importante a gente trabalhar. Então, essas pessoas que têm uma agressão verbal, que você chega de cara, ou na sua casa, ou no trabalho, ou na escola, antes da pessoa vir com qualquer argumento para você, dê um bom dia, um olá, e sempre sorrindo para ele. Bom dia, olá, como você está? Tudo bem? Porque daí você vai começar a fazer perguntas de forma que ele tente não te responder com outra pergunta, né? E sempre tentar dar um apoio. Quando você vê que tem uma pessoa que ela não está conseguindo êxito em alguma circunstância, você: poxa, fulano, eu tenho certeza que você vai conseguir superar essa etapa. Às vezes a pessoa vai fazer uma prova de um concurso e tá ali bem pessimista, né? E o pessimista é outro que nós vamos falar aqui também, que ele é bem complicado. Mas lá a pessoa, ela vai fazer uma prova e ele é um agressor verbal. Ele tem o perfil de agressor, né, de agressor verbal, mas esse agressor verbal tem amigos, tem pessoas em volta dele. Como que essas pessoas devem agir com esse agressor? Dizendo a ele que ele é capaz, que ele consegue, porque o agressor verbal, ele se sente inferiorizado. Ele se coloca ali abaixo de tudo e de todos. Então, ele se sente inferior. Então, a pessoa que entende que ele está se sentindo inferior, vai chegar bem na ferida dele: fulano, eu sei que você consegue, você vai superar essa fase. Faça uma boa prova, dê assim, uma animada nele, né, nessa pessoa. E acredite, declare que você acredite no que ele faz. Então, essas são diquinhas pequenas que a gente pode fazer com quem tem o perfil de agressão verbal, para a gente conseguir conviver melhor com eles. Como eu falei anteriormente sobre o desqualificador e agora um pouquinho sobre o agressor verbal, eu vou fazer uma mediação, vou fazer um comparativo do desqualificador e o agressor verbal, para que vocês possam entender como que um pode estar ligado ao outro, né? Porque o agressor verbal, ele tende a desqualificar as pessoas também. E o desqualificador, ele age o tempo todo com a agressão verbal. Então, os dois estão bem interligados. Vou falar um pouquinho sobre os dois agora no próximo vídeo, que eu vou anexar junto a esse daqui, ok? Bom, fazendo um breve comparativo agora sobre os dois perfis que foram trabalhados até agora, que é o perfil desqualificador e o agressor verbal. O desqualificador foi visto que ele desqualifica, ou seja, ele tira a qualidade de tudo aquilo que é visto por ele. Então, as pessoas não têm valor, o local que é mostrado para ele, um terreno, não tem valor, as pessoas nenhuma
Nenhuma pessoa tem valor para ele, então assim, ele desqualifica tudo, onde ele coloca as pessoas totalmente de forma incapaz para poder fazer e agir de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade do desqualificador. Então ele começa a questionar se fulano tem capacidade para isso, se a cidade comporta determinada indústria, os comparativos que ele faz, se a quantidade de funcionários daquela empresa é o suficiente, ou seja, ele está sempre questionando, não de forma positiva, e sim de forma negativa. Então, por exemplo, ele vai fazer um trabalho de faculdade com mais 3 colegas de faculdade, então são 4. Aí ele começa a achar que 4 pessoas são poucas pessoas e que os 3, menos ele, são pessoas incapazes de poder pensar, de trabalhar o intelecto em conjunto para poder executar aquele trabalho, entende? Então ele desqualifica aquilo que não pertence a ele, sim o que está de fora. É como se ele tivesse criado uma redoma e só ele existisse nela. Então ele não pensa no próximo em momento algum. É uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa extremamente pessimista, manipuladora. E embora tenha o perfil manipulador, né, que nós vamos falar também sobre ele, mas o desqualificador ele é assim. Então, quando alguém chega para poder falar para ele que conseguiu um novo emprego, que comprou um novo carro, que vai fazer uma nova viagem, ele está sempre colocando ali um balde de água fria para que aquela pessoa desista dessa situação onde ele consegue tomar o domínio da palavra, onde ele consegue sobressair sobre aquela pessoa. O agressor verbal, ele já se coloca, ele já vem dentro dessa redoma, onde ele é o tal. Eu posso, eu faço o que quero, eu faço acontecer. E na cabeça dele, outras pessoas não são como ele, a menos que ele encontre alguém de igual para igual dentro do status. Se em status tem alguém ali de igual para igual, ok, ele não vai se atrever a fazer uma agressão verbal com essa pessoa, mas quando ele se depara com pessoas que estão ali abaixo de um cargo, são pessoas inferiores, né, em termos de status financeiramente, ele desce a lenha sem dó nem piedade. Né? Então ele agride verbalmente mesmo. Por exemplo, se ele vê uma pessoa na limpeza e essa pessoa acontece um acidente doméstico ali, cai um produto no chão e que de repente pode fazer alguém escorregar, ele sem titubear, ele vai colocar a culpa e a responsabilidade no cidadão que está fazendo na parte da limpeza e vai dizer para ele, você não presta nem para isso você presta, porque você deixa os acidentes acontecerem, vai ter essa vida o resto da vida. Então, olha para você ver o que o agressor verbal faz. Ele contamina a mente das pessoas para que elas não saiam daquele lugar. Então, você não presta para isso, esse emprego não é para você, esse cargo é demais para você, precisa de alguém que esteja à altura e você não está à altura. Viajar para quê se você não sabe falar o outro idioma? Né? Então, são coisinhas assim que vão desqualificando, junto com o desqualificador, eles vão dominando e eles vão se transformando em uma agressão verbal. Para quem ouve. Então, quem está ouvindo, quem está recebendo essa agressão verbal é horrível, porque isso acaba com o dia da pessoa. Tem casos de pessoas que entram em depressão porque no ambiente de trabalho passa por esse tipo de situação que já é um assédio moral. Tem pessoas que vão às vias de fato. Quando eu digo às vias de fato, são pessoas que chegam a cometer o suicídio de tanta agressão verbal que ela recebe. Elas são pessoas que começam a se sentir inferiorizadas. Será que realmente eu não sou capaz disso? Será que realmente isso não é para mim? O que eu preciso fazer para poder melhorar? Quando a pessoa ainda pergunta o que eu preciso fazer para poder melhorar, significa que ela não entregou os pontos ainda. Agora, quando a pessoa começa a se rebaixar, será que isso não é para mim? Será que eu não estou qualificada para isso? Será que fulano tem razão sobre a minha participação, né, nesse contexto, nesse conteúdo, de forma que essa pessoa começa a se diminuir? Aí é um caso muito crítico. Então é onde a família tem que estar sempre prestando atenção. É por isso que eu digo que o diálogo é a base de tudo. Então, família, atentem para os comportamentos dos seus filhos, do seu familiar. Se ele chega do trabalho triste, procure saber como é que foi o trabalho. De repente, ele enfrenta uma baita de um leão no trabalho e chega em casa, tem que enfrentar um urso e ninguém se dá conta disso. É onde a pessoa começa a ficar depressiva e vai vivendo um dia de cada vez com um pesar muito grande. Então, é bom a gente ter uma atenção especial com os nossos familiares, né? Bom, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre novos perfis, né, no próximo vídeo.